Olá, estamos começando com o programa Café com o Vereador. Você acompanha aqui na TV Câmara, no canal 5.3 e também no YouTube, canal Câmara Montes Claros. Hoje entrevistaremos o vereador Cláudio Rodrigues, que está no seu 4º mandato e foi reeleito para o próximo ano nessas últimas eleições. Primeiramente, parabéns pela essa nova conquista, pela essa reeleição. E para Montes Claros, como é que fica agora com esses 2.712 votos? Isso, primeiramente, cumprimentar os telespectadores da TV Câmara, dizer que é uma satisfação podermos estar aí prestando contas, né? Esse momento, sempre esse programa é muito especial para o parlamentar, onde nós temos a oportunidade de fazer essa interação com o público, fazer uma prestação de contas, Antônio. Então, assim, cumprimentar você, né, e toda a equipe da TV Câmara, dizer que é uma satisfação, né, é um orgulho que nós parlamentares temos, né, e principalmente quando, né, nós passamos pelo processo eleitoral e saímos vitoriosos, né. Então isso demonstra, primeiro, que o trabalho ele foi feito, né, e ele rendeu frutos, né, e os frutos de uma reeleição, né, e honrar, né, a gente tem que honrar esse mandato, porque o processo eleitoral ele é muito difícil, é uma disputa, principalmente o voto do vereador ele é muito disputado, né? Então, muitas vezes ele não é medido nem pelo trabalho, às vezes, né, do parlamentar, porque muitas vezes você disputa com o parente do eleitor, com o amigo do eleitor, então ele vota muitas vezes, como o voto é personalístico, ele vota mesmo, né, pela aquela intimidade que tem, né, aquela afetividade, né, claro que muitos dos eleitores eles votam pelo trabalho do parlamentar, né, então por isso que a disputa é muito concorrida, né. O senhor é super conhecido no meio político, já foi secretário de Planejamento e Gestão aqui de Montes Claros ainda no primeiro mandato de Humberto Souto, certo? Isso. E foi presidente também da Casa Legislativa. Então, assim, de Montes Claros o senhor entende bem, principalmente para o servidor público, que durante esse pleito do senhor, o senhor buscou muito os direitos, melhorias. O que o servidor já pode esperar desse novo mandato do senhor e o que já foi conquistado? Primeiramente dizer que é uma honra representar aqui nessa casa o servidor público, né? Nosso colega de trabalho. E eu sempre uso o lema, né? Um servidor a serviço de todos, né? Porque você ampliou isso, né? O nosso mandato, né? Desde a minha primeira eleição como parlamentar, vereador, depois tive a oportunidade, né, de ser secretário, né, de estar secretário do prefeito Humberto Souto numa pasta muito importante, convite, né? A convite dele, como secretário de Planejamento e Gestão, onde nós ajudamos ele a organizar a prefeitura, preparar a prefeitura para esse desenvolvimento que, na verdade, a população reconheceu, tanto na própria reeleição do prefeito Humberto Souto e posteriormente agora na eleição do seu sucessor. Então isso demonstra que nós ajudamos a construir esse processo, né? Com muita seriedade, com muito trabalho. Então assim, fazer a política boa, né? A política a servir a população, isso é muito importante. Entre os seus feitos foi o termo de ajustamento de gestão, que inclui agentes de saúde, de endemias. O que melhorou, o que mudou nessa alçada aqui? Além da gente ter contribuído com o desenvolvimento da cidade, com o progresso da cidade, essa construção, né, de um sentimento do Montes Clarense, e não só o Montes Clarense, Toninho, toda o norte de Minas, porque Montes Claros ela tem uma sinergia com todas essas cidades, né? Somente aqui do norte de Minas, polo, né? É o polo. Então a cidade cresceu, desenvolveu e nós participamos desse processo de crescimento. E com funcionalismo não foi diferente. Nós fizemos uma reforma da Previdência onde garantiu e houve uma atuação pessoal minha, do meu mandato do vereador Claudinho, para que isso acontecesse, né? Montamos um grupo de trabalho, fui coordenador desse grupo, fizemos várias audiências públicas, demonstramos para o servidor que era importante fazer aquela reforma e que a reforma garantisse o direito atuais das regras para o servidor. Então isso é uma conquista. Muitas das vezes talvez o servidor não tenha a dimensão
do que isso é uma conquista para a categoria. Isso eu falo com muito orgulho. Participei atuante, defendi, né, sensibilizamos o prefeito para ele mandar esse projeto aqui, alteramos lei orgânica, votamos a lei complementar. Então, assim, conversamos muito com o nosso procurador, doutor Otávio, né? Então, assim, um grupo de servidores e representantes. Então, assim, eu digo que esse mandato, o feito mais importante que o meu mandato teve, foi essa conquista de garantir as regras atuais. Fizemos essa reforma da Previdência, garantindo esses direitos a todos os servidores atuais efetivos do município. E com isso, também estendendo para os servidores aposentados, porque com isso nós projetamos um fortalecimento do Prevmoc. É isso que eu já ia perguntar para o senhor sobre o Prevmoc. Isso, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, né, que são vinculados a servidores efetivos, né, e onde nós já temos aí milhares de servidores aposentados, vários pensionistas, né, e nós temos aí um grupo aí de praticamente quase 5 mil funcionários que estão nativas e que vão aposentar e que vão usufruir dessa regra que nós conseguimos garantir através da lei. Então, só isso já valeria o mandato para o servidor. Sim. O servidor, essa conquista. E nós também atuamos muito, inclusive, tem mais ou menos em média um grupo de 500 servidores, são agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde, que o nosso mandato, juntamente com a equipe, com o Marquinhos ACS, né, que é o nosso líder da categoria, juntamente com a comissão, lá o Jean, a Fran, né, a Patrícia, né, o Jamile, então João, então nós temos uma equipe que nós conseguimos demonstrar isso para o prefeito, para o nosso procurador, que há uma possibilidade de uma efetivação desse pessoal. Não é pegar qualquer contratado e efetivar, não, porque isso é a vedação da lei. É pegar um grupo de pessoas que passaram por processo seletivo, que poderia, nos termos da lei, né, da emenda constitucional 51 e de outras legislações, né, inferiores, que garantam para eles esse direito de uma possível efetivação. Né? Conseguimos votar aqui uma lei que garantiu e autorizou o município a fazer esse termo de ajustamento de gestão, né? Garantimos em lei, na lei complementar 115. Fixou também o aumento salarial deles? Justamente, lutamos inclusive para, né, sempre que o município fazer o repasse, né, do piso salarial dessas duas categorias, mas ainda voltando ao termo de ajustamento de gestão, conseguimos inclusive que o município, né, e agradecemos o nosso prefeito, secretária Dulce e o próprio, né, doutor Otávio, procurador, então, o município fazer esse protocolo junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que está, inclusive, sob análise. Então, logo nós vamos ter resultados e nós estamos muito confiantes, né, que vamos conseguir, né, fazer essa possível efetivação desse em torno de 500 profissionais que prestam serviço de forma eficiente para o município de Montes Claros. E nada do que mais justo a gente conseguir essa efetivação, porque eles não entraram com indicação política, eles passaram num processo seletivo de forma objetiva, através de instituição séria, e nós precisamos, né, dar essas garantias para eles, já que a lei, né, tem essa possibilidade legal e jurídica, né? Então Sim. É esse que é o nosso feito aí. Conseguimos, inclusive, nessa própria lei complementar 115, que foi votada em 2023, a gente conseguiu garantir muitas conquistas para os servidores públicos, né? Alteração na lei, né, da própria dos requisitos para biênios, requisitos para promoção. Então, assim, precisamos melhorar. E é o compromisso que o nosso prefeito, o futuro prefeito eleito, o Guilherme, fez com a categoria, principalmente com nós, comigo, inclusive, que iria, né, primeiro das ações deles, a partir dessa gestão de 2025, que se inicia, Sim. que seria fazer a reforma do plano de carreira dos servidores. E eu estarei aqui e, graças a Deus, com esse mandato, né, e aí eu quero agradecer os meus eleitores, né, as pessoas que confiam no meu trabalho, que me deu mais essa oportunidade para trabalhar. Eu tenho certeza, tive muitos votos dos servidores públicos, da categoria, né, em suma, de pessoas que confiam no nosso trabalho. E aí, é por isso da importância desse mandato aqui da casa, né? A gente sabe que a gente pode participar e vem contribuindo para esse fortalecimento da categoria, dos servidores e da própria população em geral.
Essa liberdade também que o prefeito deu para a Câmara, né, o prefeito Humberto Souto, para vocês poderem aplicar as emendas impositivas, onde vocês entenderam que precisava realmente, que é onde o vereador está andando todos os dias. Qual o senhor acredita que foi a emenda mais importante que o senhor aplicou e que de fato efetivou na vida das pessoas? Olha, isso primeiro dizer da importância das emendas impositivas, né? Eu sou um dos defensores da independência dos poderes, da Câmara ser uma instituição forte e com isso as emendas impositivas ela veio para confirmar isso. Eu posso dizer a região do Grande, Vila Castelo Branco, onde tive, né, levei emendas, posto de saúde para lá, 2 unidades de ensino está sendo construído, uma creche e mais uma escola. Então assim, o bairro desenvolveu, e fora os asfaltos que a gente conseguiu para lá, levando dignidade para aquelas pessoas, uma região carente que era abandonada pelo serviço público, e a partir dessa relação entre representação do parlamentar e a influência de estar direcionando essas emendas, a gente pôde ver esse desenvolvimento lá. Isso é muito importante. Isso leva autonomia para a Câmara, autonomia para o vereador e, consequentemente, o público, né, as pessoas, a população sai ganhando. Justamente. Quando você tem uma gestão que ela é voltada para atender de fato a população, você tem uma Câmara que visa somente o bem comum, e o parlamentar ele faz essa interação entre população e executivo, entre os órgãos, né, que precisam ter, que os órgãos públicos, qual que é o papel principal dele? Servir a população. Sim. E é isso que é importante. É isso o trabalho que o senhor vem exercendo nesses 4 mandatos e está indo para o 5º, nesses próximos 4 anos. Vamos continuar aqui falando da educação. Dessas emendas impositivas que criou as escolas, CMEs, isso também dá o quê? Dignidade para as mães poderem trabalhar, sair, né, para poder deixar o filho com tranquilidade, sabendo que tem um local para as crianças ficarem em segurança, né, com cuidado. Qual o CMEI que o senhor nomeou um CMEI recentemente? Sim, nós temos, voltando à questão das emendas impositivas, uma região que precisava. Você vê que lá nós temos a Vila Castelo Branco e o residencial Rio do Cedro. Foi feito o residencial, mas não fez um equipamento público, não construiu uma escola, não preparou, sabendo que isso ia pegar várias pessoas de várias regiões da cidade e levar para um local, né, e não levar nenhum desses benefícios. E nós conseguimos isso, principalmente através do nosso prefeito Humberto, mas também do parlamentar fazer essa interação. Sim. Por isso que da importância da representatividade, né, de ter um parlamentar na região que defenda os interesses. Nós sabemos, principalmente lá, vou citar essa região da Vila Castelo Branco, né, região populosa, com pessoas de baixa renda, pessoas carentes, e veja só que agora com a construção, né, desses complexos de equipamentos públicos, né, unidade de saúde, escola, creche, vai trazer não só o desenvolvimento daquela região, que era carente, mas também levar dignidade para as pessoas, né? Sim. Você vê que estão várias crianças e adolescentes que precisam, assim, né, de ter essa oportunidade. Sim, são bairros afastados dos grandes centros da cidade, né? Então as mães tinham que se deslocar para levar o filho para consultar, para levar, pra buscar uma escola. Hoje não, hoje tem tudo no bairro e isso proporciona dignidade para quem mora lá. Justamente, né? Isso dá importância, né, de corresponder, o serviço público corresponder com a finalidade dele. Que a finalidade dele é o que é? É levar esses benefícios, levar esses direitos, né? Porque na verdade são direitos e garantias, né? Principalmente que está prevista na própria Constituição, e o papel, né, do poder público fazendo isso. E o papel da casa, o papel do vereador, o papel do parlamentar, além de estar votando suas leis, de fiscalizar o executivo, ele fazer essa intermediação, né? Levar a demanda de quem precisa para o poder público concretizar isso, né? Isso que nos motiva a cada vez mais, né, preparar, capacitar, trabalhar mais para que a gente possa desenvolver nossa cidade, começando com bairros, com região, e aí você vai, o efeito multiplicador para a cidade toda. Bem, então é isso. Daqui a pouco a gente volta com o vereador Cláudio Rodrigues, depois do intervalo, aqui no Café com o Vereador.
Estamos de volta com o programa Café com Vereador, que você pode acompanhar aqui na TV Câmara, no canal 5.3 e também pelo YouTube. E hoje estamos entrevistando o vereador Cláudio Rodrigues. Agora, vereador, vamos falar dessa eleição que foi, acho que Montes Claros é a segunda vez que tem primeiro turno, né? Que não há segundo turno. Primeiro foi com o Humberto e agora a segunda vez com o Guilherme, que é o sucessor dele. Isso é um trabalho que... Como o senhor avalia essa eleição? Primeiro, cumprimentar o prefeito eleito, Guilherme Guimarães, o vice Otávio, né? E o prefeito Humberto Souto, né? Porque foi o divisor de águas, né? Fazendo essa revolução política, né? Isso, histórica, justamente. Iniciou com a reeleição dele, né? E praticamente com 95% de aceitação. E agora, né, com esse desafio, né, de fazer o sucessor, né? Então, e ainda ganhando em primeiro turno, né? Então, assim, a gente vê, né, com mais de 70%, né, dos votos. Isso demonstra o efeito da gestão, né? A gestão, positivamente, a população, né, o conceito da gestão muito forte, né, de ótimo né, de bom para ótimo, né? Isso é a avaliação da própria administração, né? E o prefeito não poderia ir para a reeleição, porque já tinha passado, então colocar o vice como sucessor dele e elegê-lo em primeiro turno demonstra isso, né? Isso para o Guilherme vai ser um desafio, né? Porque ele tem que medir a administração dele, que vem, né, já com a cara do Guilherme, a partir de janeiro de 2025, com um desafio, de um conceito. Ele tem que estar no nível do prefeito, né? No nível de Humberto, né? Que a população espera, né? Justamente, né? Mas a cidade, ela é um canteiro de obras, tem avançado muito na área de desenvolvimento social, na área da saúde, né? E nós temos aí mais 2 UPAs em construções, várias UBS sendo construídas, na área da educação, várias escolas e CMEs construídos. Então, assim, a gente vê a zona rural, né, você vê com o projeto do prefeito, né, que foi como desenvolvido pelo próprio Guilherme, como vice-prefeito à frente, asfaltamento, né, para escoação da produção da zona rural. A gente vê da importância desse asfaltamento dos distritos, né, que o pessoal, né, tinha muita dificuldade, né, na época de chuva, estradas, né, fazia o patrulhamento, mas na hora que as chuvas vinham, que é uma bênção de Deus, principalmente na nossa região que é seca, mas trazia, né, as estradas, danificava, né, e você tinha que recuperar, então trazendo muitos transtornos para o âmbito do campo, o produtor rural que traz os seus produtos, que é importante, né, para manter a nossa cidade, né, a alimentação. E isso, com esse projeto de asfaltamento, a gente teve um ganho, né? Então, assim, esses pontos, né, vários pontos, a própria organização administrativa, né, a boa gestão de garantir os recursos voltados mesmo de forma, igual o prefeito sempre fala, eu vou gastar o que é do povo para o povo, né? E isso, essa receita, esse conceito que o prefeito Humberto construiu, o Guilherme, ele tem que continuar nisso, né? Então, assim, o efeito dessa eleição, né, majoritária de prefeito foi em consequência da boa gestão, né, do conceito e do reconhecimento da população, né, que a gestão tá no caminho certo e que precisava continuar. O que Montes Claros ainda precisa e o que o senhor espera que o prefeito eleito Guilherme faça? Nós temos aí o desafio que foi a ter. A gente pode pontuar algumas, não vou dizer promessas, mas foi proposta de plano de governo. O próprio hospital municipal, onde vai garantir, principalmente na área, atender principalmente as crianças e os idosos, né, de urgência, que precisa ter, porque nós sabemos que a atenção básica, ela já está 100% do território acolhido pelas estratégias de saúde da família. Então, isso na atenção primária, que é o básico. Mas na hora que você chega da média e alta complexidade, que é aquele atendimento nos pronto-socorros, né, precisa ter essa retaguarda. Então, primeiramente, é esse desafio aí da construção
do hospital municipal para esse atendimento, né, da média e alta complexidade na saúde, principalmente para essas duas categorias da população, né? Então, esse é o desafio. Dar andamento na construção dessas duas UPAs regionais, uma na região do Grande Independência, outra na região do Grande Renascença, então precisa dar sequência. Então, você vê que o prefeito eleito, ele fez esse compromisso com a população. A gente sabe que precisa na saúde dar um andamento, né, nas cirurgias eletivas, que precisa estar dando andamento nessa fila. Então, assim, esses desafios que a gente sabe, porque a atenção básica ela já está estruturada, né? Nós temos uma UPA já em funcionamento, nós temos o Hospital Alfeu de Quadro e nós temos as estratégias com os profissionais, com os médicos da saúde da família e as próprias equipes que compõem o território naquele atendimento básico do dia a dia, né? Que uma pessoa passou um mal-estar, ele vai lá e ser atendido, ou se ele já tem, né, se ele já é diabético, ou se ele tem pressão alta, ele já tem um acompanhamento desses próprios. Mas aí quando chega na questão da pessoa ter uma necessidade de um atendimento num pronto-socorro, a gente precisa disso, melhorar isso. Então esse é o desafio da própria gestão na questão da saúde pública, né? Melhorar esses atendimentos nos pronto-socorros, e acho que a construção desse hospital municipal vai ser muito importante para dar mais um suporte aos prestadores, que nós sabemos que os hospitais que são prestadores de serviço para o município, eles devem continuar, a Santa Casa, a Rotorinho, o HC, o próprio Hospital Universitário, né, o Dilson Godinho, esses que já dão esse suporte, que são prestadores de serviço. E aí com um hospital próprio, né, a gente já vai melhorar muito mais, e principalmente com essa construção dessas duas UPAs, né? Então, na área da saúde é isso. Na área da educação, né, a gente sabe que precisa fazer uma interação com o servidor. Eu acho que melhorar o relacionamento do poder público com o funcionalismo, com professores. Como servidor também, né? Nós vamos defender que o próprio prefeito já fez esse compromisso de fazer uma revisão do plano de carreira. Sim. A gente já sabe que as escolas elas já estão bem abastecidas na área da merenda, a gente precisa continuar com isso. A construção dos novos prédios para atender áreas que precisa, né? A gente citar lá a Vila Castelo Branco, citar o Cristo Rei, onde a gente conseguiu intermediar a construção de CMEIs e fora outros que já estão em andamento, reforma das escolas para as escolas melhorar, né, o dia a dia dos profissionais e das próprias crianças, dos alunos, né? Então, assim, a assistência social precisa repensar, e foi proposta do próprio Guilherme de verificar como que vai ficar com a questão de dar uma assistência para os dependentes, né, os moradores de rua, as pessoas que precisam dessas garantias, né, da assistência, do desenvolvimento social. Então, assim, esses que é o ponto, né? A própria gestão administrativa, ele já tem conhecimento disso, da própria eficiência do poder público, né? Quando você tem o poder público eficiente, onde aquele facilitador, né, do empreendedor ir lá poder apresentar seus projetos, o projeto ser acelerado para ele lá abrir sua empresa e fazer o desenvolvimento da cidade. Então a cidade é uma cadeia, né? Então à medida que você vai construindo e melhorando em diversas áreas, você vai dando progresso para a cidade, né? É isso que nós vamos estar aqui, dando essa sustentação política para o prefeito. É o que eu falar, que o senhor vem de uma... Primeiro, vem como secretário, e, né, já estava vereador, mas foi licenciado para poder assumir a Secretaria de Planejamento e Gestão. Aí depois chega aqui na Câmara, se torna presidente, 2 anos, depois volta a ser vereador, e aí avalia esse mandato cheio de emoções. É verdade isso, né? E por isso que a gente primeiramente agradece, né, o eleitor que confia esse mandato para a gente, a importância de ter um mandato. Com o mandato, né, nós tivemos oportunidade de estar com o prefeito Humberto no primeiro mandato como secretário, um momento difícil, cidade toda toda desestruturada, a cidade um caos administrativo. A gente ajudou a organizar a prefeitura, deu a sustentação da importância de estar como secretário, mas também ter um mandato de vereador. Isso foi muito importante, porque isso deu uma sustentação
administrativa também blindada pelo mandato de parlamentar. Então, isso nós contribuímos muito. Depois, a presidência da Câmara, no momento importante, né, que precisava, né, de dar sustentação para o prefeito, nas próprias medidas que o governo teve que fazer. Projetos urgentes chegando. Justamente, projetos urgentes, sustentação política, né, todos os decretos, né, as medidas que era importante o prefeito tomar lá, e a Câmara deu esse respaldo, né, os 23 vereadores, e nós lideramos esse processo, né, muito importante, né. Depois voltamos novamente para, né, o mandato de vereador, também dando essa sustentação política para o prefeito, né, levando as demandas da população, orientando também, dando sugestões, né. Então, assim, a gente pode orgulhar muito, né? A gente vê a cidade transformada, né? O sentimento do Montes Clarense, não só do Montes Clarense, que isso, como eu sempre gosto de dizer, tem uma sinergia com a região toda, né? Montes Claros estando bem, ela consegue levar a região, né? Então isso é importante. E foi fruto, né, desse trabalho, nós, os parlamentares, né, quem não foi reeleito foi simplesmente por conjuntura partidária, né, nós tivemos 6 vereadores né, que não conseguiram a reeleição, mas não foi por trabalho deles, né, o trabalho deles, eles ouvem esse trabalho, foi mesmo questões partidárias, né, que aí é o sistema eleitoral, político da forma, né, das eleições que deixaram eles de fora, mas não foi por fruto do trabalho. Agora, vereador, para finalizar, gostaria que o senhor colocasse aqui uma mensagem para o seu eleitor e também quais são as suas metas para o ano que vem, o que eles podem esperar do vereador Cláudio Rodrigues. Isso, primeiramente, mais uma vez, é agradecer ao eleitor, né, às pessoas, né, o apoio da família, né, da esposa minha, Carla, da filha Liz, né, dos familiares dela, dos familiares meus, né, minha mãe, meu pai, e todos os amigos, né, porque você tem um voto e você tem as pessoas também que encampam a sua campanha. Isso eu quero agradecer de forma especial cada um que empenhou, né, de levar o nome, né, porque não só pelo voto, mas aquelas pessoas que conquistaram o voto pra gente, desse contexto, né, agradecer mesmo de coração essa oportunidade de poder estar trabalhando para a cidade. Eu falo que esse mandato de vereador nos honra muito representar a cidade. Então, dizer que a cada dia que a gente estiver aqui, a gente vai estar com uma responsabilidade maior. Então, para trabalhar com dedicação, com empenho, sempre pensando nas causas coletivas, não tendo um mandato para interesse pessoal, né? Quem nos conhece sabe disso, que nós trabalhamos pelo coletivo, né? Então, assim, para a nossa categoria do funcionalismo, a gente vai estar aí defendendo a categoria, levando para melhorias para a categoria, inclusive com a continuação né, da gestão do prefeito Humberto Souto, onde já passou por desafios, e o próprio Guilherme, prefeito eleito, já disse que vai melhorar, vai fazer, o primeiro ato dele vai ser a reforma do plano de carreira. Então, assim, dizer que a gente está aí para trabalhar e dando a sustentação política, né? Claro, fiscalizando o executivo ele tem que estar nessa mesma linha, porque nosso primeiro mandato, né? Eu vou por 4º mandato, primeiro mandato nosso foi combativo. Nós tivemos que fazer e usar a função do vereador. Eu fiscalizei, eu denunciei, eu consegui, né, tirar a corrupção do município de Montes Claros. Segundo mandato nosso, eu licenciei do mandato e ajudei o prefeito, essa gestão de Humberto Souto, a organizar a cidade, a preparar a cidade para o desenvolvimento. E isso fiz com muita honra. O nosso terceiro mandato, demos a sustentação política, ajudamos o prefeito no momento difícil de pandemia, demos a sustentação política para o prefeito e organizamos a cidade. A Câmara sendo uma instituição independente, mais harmônica com esse projeto. E esse quarto, a gente espera aí, né, o prefeito eleito, Guilherme, vai precisar muito do apoio da Câmara. E nós vamos estar aqui para ajudá-lo a fazer essa interação entre poderes, né? Sempre pensando no bem comum, no coletivo. Então a gente agradece essa oportunidade, cumprimenta os telespectadores da TV Câmara e reafirmando, né? E agradecendo, né, Antonini aqui que está dando essa oportunidade, né? E agradeço toda a equipe da TV Câmara que está aí sempre, né, que ajuda a montar esse programa, que ele é de fundamental importância para
o parlamentar prestar conta de suas ações. Nós sabemos que a ação do parlamentar não fica só no plenário, naquele discurso da tribuna, ele tem comissões, ele tem reuniões, ele tem audiência pública, ele tem receber e atender a população, porque todos os gabinetes eles têm os atendimentos, né? Então, assim, isso é importante, né? Dizer que muitas vezes levar a imagem negativa da Câmara, né, isso é ruim para o processo de poderes, né? Nós temos, pelo contrário, é fortalecer os poderes. Por que a Câmara ajudou a gestão, fazer uma boa gestão e teve aí praticamente todos reeleitos praticamente, por causa disso, né? Do papel importante da Câmara, né? No processo de votação de leis, da sustentação política e administrativa para o executivo, né? Então Obrigada, vereador Claudinho, pela sua participação mais uma vez. Parabéns pela sua reeleição. Eu que agradeço, Antonini. E você pode rever essa entrevista no nosso canal no YouTube, TV Câmara Montes Claros. E é isso, obrigada e até a próxima.